E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Bem-vindos a essa nossa explicação detalhada sobre como dominar um dos capítulos que mais dá dor de cabeça na redação científica, a famosa seção de resultados e discussão. Sério, olhar para aquela montanha de dados brutos e planilhas que não acabam mais pode dar um desespero gigante, né? Mas calma, com base no material incrível estruturado pela doutora Norma Barbado, a gente vai entender direitinho como transformar esse caos em ciência de verdade e com muita segurança. É exatamente aqui que a pesquisa ganha vida. O nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, o maior erro na pesquisa. Depois, os 5 passos essenciais. Em seguida, vamos aplicar o modelo na prática, conferir algumas estruturas e frases úteis e, para fechar, aquele checklist sagrado da redação científica. Então, começando pelo começo. Tópico 1. O maior erro na pesquisa. Olha só essa frase de impacto. Resultados sem interpretação não é ciência, é relatório. Esse é literalmente o maior tropeço que se pode cometer no meio acadêmico. Jogar os dados lá no texto e cruzar os braços? Nem pensar. Sem aquela camada vital de análise crítica, todo aquele suor de meses ou até anos coletando dados simplesmente vai para o ralo. O papel de quem pesquisa não é ser uma calculadora ambulante que só cospe números, mas sim dar aquele toque humano e intelectual, dar sentido a tudo isso, sabe? E como esse desastre acontece na prática? Bom, imagina ler um artigo e pensar o tempo todo. Tá, mas e daí? O que isso importa? Isso rola bastante quando os resultados ficam totalmente soltos, desconectados da discussão. Ou quando a descrição é super robótica, sem nenhum diálogo com outros autores. Tem também aquele pecado clássico que é gastar um tempão escrevendo em texto exatamente o que já está óbvio na tabela. E, para piorar de vez, fugir do objetivo principal do estudo. Esse é o combo perfeito para deixar a pesquisa sem rumo. Mas relaxa que tem antídoto para isso. Vamos para o tópico 2, os 5 passos essenciais. A chave para fugir dessas armadilhas é seguir uma estrutura ideal, como se fosse um passo a passo mesmo. São 5 etapas para construir um argumento impecável, camada por camada. Primeiro, apresentar o resultado. Segundo, explicar esse dado. Terceiro, comparar com o que a literatura diz. Quarto, interpretar o significado real. E por último, mas não menos importante, retomar o objetivo do trabalho. Vamos dar uma olhada em cada um desses com mais calma. O passo 1 é a base de tudo, a apresentação. Antes de querer filosofar sobre as descobertas, os dados precisam estar super organizados. Tabelas e figuras bem bonitas, claras, mas, detalhe importante, com zero interpretação por enquanto. E a regrinha metodológica chata, mas muito necessária. Sempre citar a figura no texto, colocar a numeração correta e indicar a fonte original. Tá? Essa organização visual limpa a mente e prepara o terreno para a análise que vem logo a seguir. Com a casa arrumada, a gente pula para os passos 2 e 3, que é explicar e dialogar. É agora que o texto ganha fôlego. Primeiro, a gente responde, afinal, o que esses números significam no mundo real? E aí entra o diálogo. Como o mestre Humberto Eco lembrava, fazer ciência no vácuo não existe, né? A gente tem que conectar os achados com o que já se sabe. É debater, comparar com outros estudos, bater de frente ou concordar com outros autores, usando sempre aquelas citações de peso para dar moral para o argumento. E aí chegamos no ponto de virada definitivo nos passos 4 e 5, interpretar e retomar o objetivo. Ficar só na comparação não rola. A gente precisa ir além e se perguntar, por que diabos isso aconteceu e o que isso muda daqui para frente? É a busca pelo famoso e daí. E a cereja do bolo é voltar lá no objetivo inicial. Interpretar dados sem amarrar com a pergunta lá do começo é como fazer uma baita viagem e esquecer para onde estava indo. Se não respondeu ao que foi proposto na introdução, perdemos o fio da meada. Bora sair da teoria um pouco? Tópico 3. Aplicando o modelo na prática. Vamos imaginar dados reais aqui para ficar fácil. Digamos que a gente tenha uma pesquisa sobre posse de terras em uma região, onde impressionantes 66% das pessoas afirmam ser proprietárias. Solto assim, isso é só um fato isolado, um número meio sem alma, esperando por contexto, né? É tipo uma pecinha de quebra-cabeça perdida no chão. Mas aí, a gente cruza isso com outra informação crua. 61% dessas pessoas moram no local há menos de 10 anos. Opa, temos uma nova peça. Só que, sozinhas, ainda são apenas 2 estatísticas frias habitando páginas diferentes. O grande desafio, e a parte mais legal da redação científica, é justamente fundir essas pecinhas soltas e extrair a história que está escondida nelas. E é aí que entra a solução brilhante, o modelo de parágrafo estruturado. Olha a mágica acontecendo. O texto não fala só os percentuais secos. Ele junta o resultado, que é a posse e o tempo de moradia, e emenda na explicação, sugerindo que rola uma dinâmica bem recente de ocupação ali.
Depois, joga a citação, para contrastar o dado local com o cenário nacional do IBGE, por exemplo. E fecha com a interpretação de mestre. Tudo isso grita pela necessidade urgente de políticas públicas para aquela realidade. Percebe a diferença? 2 números frios viraram uma demanda viva da sociedade. Isso é ciência pulsando num único parágrafo. Fantástico, né? Vamos para o tópico 4, estruturas e frases úteis. Entendido tudo isso, a gente senta de frente para o computador e às vezes dá aquele branco, a tela piscando na nossa cara. Bate aquele desespero clássico da síndrome da página em branco. Mas juro, essa barreira some na hora, quando a gente tem as ferramentas certas e as fórmulas arquitetônicas na manga para guiar as ideias. Uma decisão super importante na hora de escrever é escolher o esqueleto do texto. Basicamente, temos 2 caminhos. O modelo mais tradicional divide os resultados num capítulo e a discussão um lá do outro lado, o que acaba virando um bloco de leitura meio denso. Mas as abordagens mais modernas defendem com unhas e dentes o modelo integrado, onde os resultados e a discussão caminham de mãos dadas, entrelaçados. Isso deixa a leitura muito mais fluida, clara e estimulante para quem está acompanhando o raciocínio. E para garantir que essa mistura fique natural, sem parecer forçada, existe um verdadeiro kit de ferramentas que salva vidas. São expressões conectoras, que funcionam como a argamassa do texto. Frases como, os resultados indicam que, ou, esse achado está de acordo com, e o mais poderoso de todos, diferentemente de. Gente, usar um simples diferentemente de já injeta na hora um tom analítico no parágrafo, ligando o dado bruto ao mundo das ideias de um jeito super orgânico. Agora, anota essa dica de ouro, porque é literalmente um bote salva-vidas para não se afogar nos próprios dados. Cada resultado principal merece um parágrafo exclusivo. Essa regrinha simples impõe uma disciplina fantástica na escrita. Ela evita aqueles blocões de texto confuso, sabe? Mantém o raciocínio cristalino e deixa quem está lendo respirar enquanto acompanha a genialidade do argumento. Fica perfeito. E assim chegamos no nosso 5º e último ponto, o checklist da redação científica. Antes de mandar esse capítulo para o mundo, o controle de qualidade tem que ser implacável. A gente precisa se perguntar, os dados estão fáceis de entender? As figuras cumprem um papel real ou estão ali só enfeitando? Tem interpretação autêntica acontecendo de verdade? O diálogo com os outros autores foi feito com respeito, mas sendo crítico? E a pergunta decisiva, o texto se manteve fiel ao objetivo lá do começo? Se a resposta for sim para tudo, é garantia de excelência. E vamos combinar, essa reta final demanda uma energia enorme. O primeiro rascunho nunca é o último. É a arte de lapidar, limpar o ruído visual, tirar a gordura do texto. Pegar um monte de anotação caótica e transformar no conhecimento afiado não é capricho, é nossa obrigação. Afinal, uma ciência genial que é comunicada de forma confusa, infelizmente, acaba sendo uma ciência perdida. E para fechar essa nossa análise, fica uma reflexão duradoura que deveria ser o farol de qualquer trabalho acadêmico. A grande pergunta é, o que esse estudo acrescenta ao universo do saber? Toda essa dor de cabeça com regras, debates intensos e planilhas só faz sentido se culminar numa contribuição real. Como essa pesquisa muda, desafia ou avança o jeito que a gente entende a nossa sociedade. Fica aí essa provocação super essencial para manter aquela chama da curiosidade sempre acesa. Valeu demais por acompanhar a gente nessa explicação e muito sucesso na escrita.